Quando as palavras não expressam e as notas não encaixam, quando a música é de dor, minha alma clama ao Senhor. Então eu ouço a tua voz, nova melodia dá, me restaura no louvor e adoração. Na mais bela canção de amor, de joelhos eu estou e te encontro no clamor. Pois quando o coração se prostra, alcança os céus e ouves a minha voz, tua presença me envolve e eu me entrego por completo a ti, Senhor. Mais uma vez, mais uma vez. Quando as palavras não expressam e as notas não encaixam, quando a música é de dor, minha alma clama ao Senhor. Então eu ouço a tua voz, nova melodia dá, me restaura no louvor e adoração. Na mais bela canção de amor, de joelhos eu estou e te encontro no clamor. Pois quando o coração se prostra, alcança os céus e ouves a minha voz, tua presença me envolve e eu me entrego por completo a ti, Senhor. Mais uma vez, mais uma vez, e não há nada que pare adorador. Pois quando eu canto a ti, o mundo silencia lá fora, e tudo que eu ouço é tua voz, a tua voz. E de joelhos eu estou e te encontro no clamor. Pois quando o coração se prostra, alcança os céus e ouves a minha voz, tua presença me envolve e eu me entrego por completo a ti, Senhor. E eu me entrego por completo a ti, Senhor. Mais uma vez, mais uma vez. Queridos irmãos, quero saudá-los na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e louvar a Deus pelo privilégio de mais uma vez podermos juntos celebrar a Deus. E no mês de agosto temos um motivo a mais para celebrar, para louvar a Deus, a vida da nossa igreja. Nós estamos completando aí 59 anos de bênçãos, irmãos, uma existência abençoada e frutífera. E eu quero convidar você para nós estarmos juntos louvando a Deus pela vida, pelo ministério, pela existência da igreja.
Louvar a Deus pelos homens e mulheres que ao longo desses 59 anos trouxeram a sua colaboração para que essa igreja chegasse até aqui, para que muitas e muitas e muitas famílias fossem abençoadas, muitas vidas fossem salvas, para que muitas igrejas fossem plantadas nessa cidade. Temos razões de sobra para louvar a Deus pela vida desta igreja, pelos 59 anos de bênçãos. Abra sua Bíblia, por favor, comigo no Salmo 67, e nós vamos louvar a Deus com a leitura deste Salmo, Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade. E guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67, que Deus abençoe e aplique essa leitura aos nossos corações. Curve a sua fronte para nós orarmos, por favor. Onde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar, pedindo que Deus, de forma muito especial, fale ao nosso coração através da mensagem que será pregada, através dos louvores que serão entoados, as orações que serão feitas. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Senhor, porquanto o Senhor tem sido tão bom e tão fiel para conosco. Louvamos o Senhor pela dádiva maior, teu Filho Jesus, nosso querido Salvador, que se entregou por cada um de nós, que deu a sua vida, derramou seu sangue precioso por nós, concedendo a nós a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna nos céus. Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome. Também te suplicamos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, na sua imensa graça, derrame perdão sobre nós e que o sangue de Jesus, aplicado em nossos corações, nos purifique e limpe os nossos corações, a fim de que o nosso culto seja aceitável, seja agradável ao Senhor. Nós te pedimos isso humildemente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos celebrar a Deus agora com algumas canções. No mês de agosto, nós temos preletores convidados para participarem do aniversário da igreja e temos também um programa musical com a participação de diversos irmãos de nossa igreja, irmãos de fora da nossa igreja também, trazendo para nós louvores maravilhosos para nos edificarem. E nesse final de semana em especial, nós vamos louvar a Deus com a Ana Júlia. Ana Júlia, que tem algumas músicas que ela compôs, que ela gravou, músicas que falam da sua experiência de vida, da sua experiência com Deus. Vamos louvar a Deus com a Ana Júlia e que seja para você, querido, para sua casa, um momento especial de louvor a Deus nesse domingo. Vamos louvar a Deus. Os dias passam depressa, ao tempo de um piscar. A vida vai, a gente nem viu passar. E mesmo sem entender,
notas e sons de uma melodia. Quero dar-te mais que versos vazios de uma poesia, pois a música sozinha se torna vazia se não for pra louvar, e nada me vale falar se não for pra contar das tuas maravilhas. Poesia, pois a música sozinha se torna vazia se não for pra louvar, e nada me vale falar se não for pra contar das tuas maravilhas. Te dou minha canção e o meu coração e todo o meu ser, pois eu nada sou sem ti, Senhor. Tu és o maestro do meu louvor, da mais bela sinfonia. Tu és da sua voz cantando a mim. Enquanto eu existir, o louvarei. Quero convidar você agora para um momento de consagração dos nossos bens, um momento de consagração e de gratidão. Nós reconhecemos a bondade de Deus, a providência de Deus em nossa vida, também na área material. Por isso eu quero convidar você agora para esse momento especial. A palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo,
quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 16. Deus abençoe também essa palavra e aplique nos nossos corações. E a semelhança de Davi, eu quero convidar você agora para nós, mais uma vez, exercitarmos a nossa fé, exercitarmos a nossa confiança em Deus. Quando entregamos os nossos dízimos e ofertas, meus irmãos, nós estamos fazendo exatamente isso. Em primeiro lugar, obedecendo a Deus. A palavra de Deus é muito clara quanto a trazer os dízimos e ofertas à sua casa. Também a palavra de Deus é muito clara que Deus instituiu o dízimo para exercitar a nossa fé, para aprendermos a temer a Deus. Participe desse momento com alegria e experimente essa bênção, a bênção da fidelidade, da contribuição para o avanço do reino de Deus. Você pode fazer isso através de uma transferência bancária, você pode fazer isso ligando aqui para a igreja, e nós vamos combinar com você a melhor maneira possível de você entregar o seu dízimo e oferta, e vamos poder, de alguma forma, orientar você a como fazer isto. Deus abençoe você. Nós vamos, mais uma vez, ouvir uma canção com a Ana Júlia, e depois nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, pela sua providência em nossas vidas. Canção do coração que clama a ti por perdão. O medo me cegou e eu não consigo ver. Me paralisei e me perdi. Me quebrei e deixei meus pedaços no chão. De cada luta que enfrentei, me leva pra ti, pros teus braços de amor. Me dá teu perdão e traz restauração, pois a vida prometeu ao que crê.
Vamos, queridos, então agora fechar os nossos olhos mais uma vez, curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua maravilhosa providência na nossa vida no campo material. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão fiel para conosco. E dia a dia temos experimentado o seu cuidado em nossa vida. Temos experimentado a sua bondade. E tantas vezes temos sido surpreendidos com a manifestação da sua graça e do seu poder na multiplicação de recursos. Obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade para conosco e que os nossos dízimos e ofertas entregues possam ser aplicados na causa do Senhor, no avanço do reino, no crescimento da igreja. Que sejam eles sempre entregues com alegria e sejam eles aplicados com sabedoria. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus sendo pregada pela missionária Andréia Vargas, a quem eu quero agradecer, junto com seu esposo Diniz. Falaram para nós, ou para a nossa juventude ontem à noite, hoje pela manhã ministraram a juventude também, e hoje à noite, mais uma vez, à tarde e à noite, nós vamos ouvir a missionária Andréia nos trazendo a mensagem. Quero agradecer a Andréia e ao Diniz por atenderem o nosso convite mais uma vez, louvar a Deus pelo ministério abençoado da Andréia e do Diniz. Andréia que tem tido a oportunidade, junto com o Diniz, de falar em tantos lugares por esse Brasil e até fora do Brasil, em temas tão importantes para a nossa vida pessoal, familiar, para a nossa juventude principalmente. Seja bem-vinda, Andréia, Deus abençoe você e possa usar mais uma vez poderosamente você em nossas vidas. Vamos ouvir então a palavra de Deus nesse instante. Oi, gente, aqui é a Andréia, fui convidada pelo pastor Honório para estar falando hoje com vocês e numa data tão especial que é o aniversário da igreja. Eu estou muito feliz com esse convite e quero poder servir vocês em mais essa oportunidade, se Deus quiser. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Gálatas 5 e a gente vai fazer uma leitura a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A gente está falando aqui a respeito de uma carta de Paulo, na verdade é um trecho que a gente vai estar abordando agora, nesse momento, que é super conhecido por nós cristãos, e o título aqui na minha Bíblia é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Eu acredito que falar sobre essa mensagem da Palavra de Deus para nós é extremamente necessário, especialmente no tempo que a gente tem vivido. Bom, na realidade, em qualquer tempo que a gente lê, vai ser relevante, vai ser necessário, vai ser de profunda e real aplicabilidade. Não seria diferente agora nesse cenário que a gente tem vivido. O que eu gostaria
de deixar aqui de reflexão, de encorajamento para a igreja, para os irmãos, nesse tempo tão festivo que é o aniversário da igreja, e realmente temos que comemorar, porque é uma vitória de Deus, é uma vitória do reino de Deus, é uma vitória do povo de Deus. E que coisa linda a gente poder ainda se reunir como povo de Deus, a gente poder ter essa liberdade de cultuar a Deus, de meditar na palavra, de se congregar. Isso é maravilhoso. Então eu quero, nesse tempo que a gente vai ter agora para refletir, gostaria de convidar a se debruçar comigo nesse trecho da palavra de Deus que diz que é para andarmos no Espírito. E uma vez andando no Espírito, nós jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Eu acho que esse trecho aqui traz um choque de realidade para nós, porque primeiro quebra aquela ideia fantasiosa, aquela ideia infantilizada de que uma vez sendo cristãos, nós não corremos risco algum de passar por desafios carnais, passar por tentações, passar por lutas intensas, inclusive, do ponto de vista da nossa dimensão imaterial, do nosso interior. Então, aqui chega um choque de realidade, do tipo, acorda, porque ainda que você seja cristão, tenha um coração regenerado, que você tenha nascido de novo, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito, você ainda vai passar pelos desafios da carne. Você ainda vai se lembrar do tempo em que você se autogovernava. Você ainda vai se lembrar do tempo em que você era o único Deus da sua vida. E isso vai trazer agora um embate. Por quê? Porque agora você nasceu de novo, não porque você queria, não porque você merecia, não porque você fez por onde, mas na verdade porque Deus teve misericórdia da sua vida e te deu a possibilidade de crer na obra, na vida do Senhor Jesus Cristo, a ponto de você receber a vida dele no lugar da sua morte. Então isso é nascer de novo, que é o que Jesus falou para Nicodemos. O que importa é que você nasça de novo. Então é importante esse novo nascimento. Isso é o que a gente chama de conversão, de novo nascimento, de deixar de ser um morto espiritual e ser alguém que nasceu para Deus. Então agora a dimensão imaterial é visitada pelo selo do Espírito, e aquele jugo que o pecado trazia sobre nós, que não éramos cristãos à época, agora esse jugo é quebrado. Então Cristo abre o acesso, nos dá um livre acesso agora ao trono da graça. Então agora a gente recebe uma nova identidade, a gente recebe agora a adoção e a gente começa a fazer parte da família de Deus. Então somos agora filhos amados de Deus. Isso é maravilhoso, só que não é um ponto final. Por quê? Porque nós ainda estamos lidando com toda uma memória, com todo um sistema de crença que a gente traz da nossa vida até então, e esse sistema de crença está completamente contaminado pelas coisas da carne, pelas coisas do mundo. E o mundo jaz do maligno. E ainda tem um tentador ao derredor procurando uma oportunidade para nos tragar. Então parece que é um jogo perdido. E na verdade Paulo chega aqui e fala o seguinte, ele dá uma direção: andai no Espírito. O que eu acho maravilhoso é que, independente das circunstâncias, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando a gente para aplicar isso num cenário de pandemia, onde a gente está vivendo a questão do isolamento para quem pode, quando a gente enfrenta o desafio de todo dia ver os índices de morte, os índices de recessão, ver a questão, inclusive os índices de violência doméstica aumentando, de violência sexual contra criança e adolescente também aumentando, os índices de consumo de pornografia, os índices crescendo também na área do divórcio. Então você vai ver um monte de circunstância que parece que te mostra que assim, o inimigo ele é muito mais forte, o problema é muito maior do que o Espírito pode trazer em termos de capacitação para a gente fazer o enfrentamento. E na verdade é o contrário.
Paulo está dizendo para nós, andai no Espírito, independente das circunstâncias. Então eu acho sensacional a gente poder receber um alerta, uma direção dessa num cenário tão difícil. E é um cenário difícil, curiosamente, é a mesma dificuldade, talvez oscilando numa escala ou outra, mas é o mesmo problema hoje para a humanidade inteira. Hoje todos os cantos da Terra estão padecendo do mesmo mal, o mal invisível, que é um vírus que ninguém sabe muita coisa a respeito. E não tem ideia ainda de como será o desdobramento disso nos próximos meses e anos. Então nós estamos todos, realmente parece que com a cara no pó, prostrados, levamos uma rasteira das circunstâncias, e sejam países ricos ou pobres, gente branca ou gente preta, não importa. Todo mundo está passando agora por grandes desafios. Como é que vai ser a vida? E como é que está sendo a vida nesse cenário? Então, eu quero que com isso a gente lembre o que Paulo está dizendo aqui para nós. Independente das circunstâncias, você que é cristão, ande no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. Então não é que a carne vai militar, não é que a carne militou, a carne milita. Então a gente enfrenta ainda o fascínio por uma vida de autogoverno como um dia tivemos quando não éramos nascidos de novo. Então quando eu não era nascida de novo, quando eu não era convertida a Cristo, quem mandava na minha vida era eu. Quem governava, quem estabelecia todo o parâmetro para a minha existência, quem julgava toda a realidade, quem interpretava a realidade por conta própria era eu reinava. Então tinha um trono em que eu achava que tinha o direito de me assentar ali, pegar o cetro de justiça e julgar. Só que, pela misericórdia de Deus, houve o entendimento de que existe um Deus, e esse Deus não sou eu. Só que agora vem um cenário de perda. Então, na verdade, se você parar para pensar, converter a Cristo, você ganha. Mas você ganha também perdendo. Então, eu perdi aquele trono. Glória a Deus por isso. Porque ele não era meu e eu não tinha competência para estar ali. Então, Deus me libertou de mim mesma, do engano de eu acreditar que eu tinha competência para ser dona do meu nariz, que eu tinha competência para interpretar a realidade que me cercava sem pedir ajuda para o Criador de toda a realidade. Então, se você parar para pensar, o Evangelho ele chega para nós e traz lucidez. Ele traz realmente uma liberdade, uma libertação de um cativeiro em que eu era fascinada por mim mesma ou por outra criatura. Então chega agora o Criador e se apresenta. Mas isso não significa que não vai haver uma saudade daquele tempo em que eu governava a minha vida. Então Paulo já chega aqui e nos dá um outro desdobramento com relação a esse choque de realidade. Ele avança nesse choque de realidade. E ele mostra aqui para nós o seguinte, ensinando aqui pra gente, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Em outras palavras, não tem como a gente colocar o Espírito de Deus alinhado à nossa carne. Não tem como eu conciliar dois tronos. Não tem como eu manter o meu trono, eu reinando, eu julgando, minha vida, minhas regras, e ao lado, de forma igualitária, ter o trono de Deus. Isso é impossível. Então a gente recebe aqui esse ensinamento de que o reino de Deus e o reino dos homens, eles são opostos. De que a obra do Espírito é oposta à obra da carne. Em outras palavras, eu encontro a paz em Cristo Jesus. E agora eu entro num estado de guerra comigo mesma. Só que de forma pacífica, porque Deus já estabeleceu a paz na minha vida. Ele já venceu o dilema do governo do pecado. Eu preciso agora abrir mão dos ganhos que eu tinha reinando, não deixando Deus reinar na minha vida. Não, na verdade, prestando culto a Deus, enquanto Ele continuava sendo soberano. Não reconhecendo que Ele era digno de ser adorado, exaltado e honrado em todas as circunstâncias e por todo aquele que respira. Então, na verdade, quando o Evangelho chega,
a gente encontra paz com o Criador e agora a gente entra em guerra com aquele nosso autogoverno. Só que essa guerra já foi vencida também por Cristo. Só que eu preciso agora me render a Cristo para que realmente eu possa usufruir desse governo de Cristo já aqui na minha vida. Entendendo que esse governo completamente há de ser implantado naquele momento que a gente pode estar chamando de consumação ou glorificação, quando Cristo há de voltar pela segunda vez e estabelecer o seu governo. E aí toda lágrima vai ser enxugada, aí toda dor, toda morte, nada disso vai mais acontecer. Mas esse dia ainda não chegou. Então, enquanto esse dia não chega, andemos no Espírito. E o Espírito vai militar contra a carne e a carne vai militar contra o Espírito, porque são opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui começa o nosso desafio. Em palavras extremamente compreensíveis. É impressionante a didática aqui das Escrituras para dizer para nós que realmente nós não estamos aqui para fazer o que a gente bem quiser. Falar isso nesse tempo em que o ser humano é capaz de olhar para si e dizer, inclusive, quem ele é, como ele deve viver, que é assim a supremacia do autogoverno, trazer a leitura, a reflexão sobre esse versículo é uma mensagem extremamente assim de contracultura. É uma mensagem que chega a doer os ouvidos, é antipática, porque ela faz realmente um enfrentamento, ela desafia o curso desse mundo. Nós, cristãos, não estamos aqui para fazer o que a gente quer. Curiosamente, o que a gente quer basicamente se resume em se dar bem. O que a gente quer é ser feliz. O que a gente quer é estar de boa. E há mal nisso? Não necessariamente. Só que essa não é a prioridade de quem é filho de Deus, de quem é filha de Deus. Então a prioridade de quem é filho de Deus não é mais se dar bem. É fazer com que Deus se dê bem. É fazer com que Deus seja honrado. É fazer com que a vontade de Deus seja feita. É fazer com que o nome dele seja exaltado. Essa é a razão pela qual estamos aqui. E curiosamente isso pode entrar em conflito com aquilo que eu quero. E é curioso, porque a pergunta agora é, com quem que a gente fica então? Qual vai ser a nossa opção? Quem nós vamos querer agradar? Nós vamos temer mais a quem? Então, se você observar, quando Jesus chega e fala que o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, eu acredito que uma das coisas que ele está querendo nos ensinar é, vocês já amam. A pergunta é, quem vocês amam mais? Então, o ser humano é um ser que ama. Ele pode amar um monte de coisa que não presta, mas ele ama. O ser humano, ele ama a si próprio. Ele faz, ainda que ele se machuque, ainda que ele se detone, ainda que ele esteja se ferindo, mas ele faz acreditando que aquilo ali vai trazer algum ganho para ele, porque ele está completamente comprometido consigo próprio. Ele está comprometido com si mesmo. Então, nós temos agora esse desafio de mudar o modus operandi, de mudar o jeito que a gente funciona. Então agora Jesus chega para nós e fala o seguinte, a partir de agora é amar a Deus acima de todos os outros amores. Aí vem o desafio. E Paulo chega e concorda com isso dizendo o seguinte, vocês não estão aqui para fazer o que vocês querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. Então não tem mais um jugo sobre nós, nos levando para a morte. Por quê? Porque Cristo nos libertou disso. Ora, as obras da carne são conhecidas, né, gente? A gente começa a ler aqui e fala assim, isso aqui eu conheço, isso aqui também, nossa, isso aqui também, poxa, isso aqui eu também conheço, nossa, isso aqui eu sou especialista. Então agora começa uma listinha para a gente se lembrar de onde a gente veio. Então aqui eu acho extremamente, assim, democrático, digamos assim, porque isso aqui nos humilha. Isso aqui lembra o que a gente fez no verão passado. Isso aqui lembra o que a gente fez na madrugada passada. Isso aqui lembra o que a gente fez na falsa identidade passada que a gente carregava quando a gente ainda não conhecia a verdade, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem coisa aqui que talvez nem esteja citada, mas há semelhança no princípio da inclinação para o autogoverno. Então, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então é incompatível viver para si próprio sendo cristão. Ou a pessoa está passando por um momento de luta intensa e de queda, ou ela nunca realmente foi uma pessoa que nasceu de novo. Então fica aí já um desafio para nós. Será que somos empolgados com a mensagem do Evangelho? Ou será que realmente fomos salvos pelo Evangelho? Será que somos simpatizantes de Cristo? Ou será que somos discípulos de Cristo? Ser fã de Jesus, qualquer um que estude um pouco a história dele, há de ser. Agora, ser discípulo de Cristo, ser governado por Cristo, aí é o nosso desafio. Achar Deus legal praticamente o mundo inteiro, salvo raríssimas exceções. Mas amar a Deus acima de todos os outros amores, aí é para quem morreu para si próprio e nasceu para Deus. Então vem o desafio aqui, ele não encerra. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é. Então, é curioso, porque não basta não fazer aquilo que desagradava a Deus. Deus agora tem expectativa de que com aquilo que Ele nos selou, que foi com o Espírito dele, o Espírito Santo, nós venhamos experimentar o fruto disso. Nós venhamos gerar o fruto disso. Nós venhamos aparentar, expressar o fruto disso. E aí começa. O Espírito, ele dá um fruto. Podemos chamá-lo de amor, podemos chamá-lo de amor com os seus gomos, podemos chamá-lo de amor e seguido de outros gomos. Então, há algumas interpretações a respeito disso. Mas nós temos aqui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então aqui a gente recebe eu acho que é assim, é o checklist para ver como é que a nossa vida com Deus anda. É um desafio para a gente ser confrontado por essa palavra, porque isso aqui diz que nós que nascemos de novo, nós precisamos, em algum momento, gerar obras, gerar comportamentos, atitudes, gerar um resultado que exale amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu acho que aqui apresenta para nós não só aquilo que há de não nos acompanhar mais na mesma proporção, na mesma escala que acompanhava antes, que no caso nós estamos falando das obras da carne. Então, obras, você vê, é até plural, porque divide, porque fragmenta. Mas agora vem o fruto. Então o evangelho chega, ele traz coesão, ele traz agora plenitude, ele junta aquilo que estava disperso. Isso eu acho maravilhoso. Enquanto a carne fragmenta e gera obras, o evangelho chega, nos sela com o Espírito por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, e agora ele nos une e ele produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem desdobramentos, tem gomos maravilhosos. E é curioso, porque isso aqui aponta não só aquilo que passou, que deve passar cada vez mais em todas as suas dimensões, mas nos mostra também o que há de ser. Então, uma vez nascendo de novo, nós devemos ser mais amorosos à medida que a gente caminha com Cristo. A gente deve ser mais fiel, mais longânimo, mais alegre, mais pacífico. A gente deve ser mais manso. E assim vai. Ser mais
ser menos libertino e ser mais domado pelo próprio Espírito. Então, a gente vê que não é só abandonar aquilo que desagradava a Deus, mas agora também avançar, tendo uma atitude intencional. Aí eu vejo a ideia também de culto racional, de ter uma vida examinada, uma vida que realmente pratica aquilo que agrada a Deus. Então não é só deixar o errado, mas é também viver o que gera vida. O que é maravilhoso, porque a gente pode ter esperança com a nossa vida. A gente pode ter vontade de acordar todo dia. A gente pode ter vontade de levantar todo dia. Não só pelos desafios que a gente vai ter que enfrentar, abandonando as coisas que a gente antes adorava, mas agora é aprender a gostar do que Deus gosta. É aprender a fazer o que Cristo faria se estivesse aqui. E nos colocou no lugar para representá-lo aqui. Tanto é que somos pequenos cristos, né? Que é o que zombava-se no sinal a respeito, na época, a respeito do seguidor de Cristo, e acabou realmente virando a nossa identidade. Nós somos o povo da cruz, nós somos o cristão, aquele que, em tese, deveria representar Cristo aqui na Terra. Então, esses são os seguidores de Cristo. Contra essas coisas não há lei. Então é curioso, porque a gente agora sai do cativeiro, do jugo da morte, que é o que a lei nos apontava. Agora nós recebemos um novo jeito de funcionar. Então, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. A gente diz amém para isso, mas se a gente parar para pensar, a gente talvez tenha um pouquinho até mais de relutância de dizer o amém. Mas é preciso que a gente diga o amém por obediência e, obviamente, à medida que a gente for avançando, realmente com convicção. Porque está dizendo que a gente há de crucificar a carne. Gente, crucificar a carne é crucificar o meu governo na minha vida. Ou seja, é perder o meu governo. O trono não me pertence mais. O cetro de justiça, isso aí não me pertence mais. Isso é de Cristo. Esse domínio todo poder, toda autoridade foram dadas a Cristo. Cristo falou isso quando ele entrega para nós lá no final registrado no final do livro no Evangelho de Mateus 28, o que a gente chama de a grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda autoridade, todo poder foram dados a Cristo no céu e na terra. Ou seja, não nos pertencem mais. Então, a nossa carne tem que ser crucificada. E crucificada, olha que coisa difícil, gente. Crucificada com as nossas paixões e concupiscências. Então, nós estamos falando daquilo que a gente era apaixonado. Não era aquilo que a gente só gostava, é aquilo que a gente ficava na fissura. Aquilo que a gente adorava. Aquilo que a gente falava assim, sem isso eu não vivo. Não tem como viver sem isso. E aí você pode botar o que você quiser. Você pode botar dinheiro, você pode botar vaidade, você pode botar prazer sexual, você pode botar o prazer que as drogas dão, enfim, o que você quiser. Mas aquilo que a gente achava que era a razão da nossa existência e não era o Criador, você pode saber, isso aí está sendo encaixado no que o texto chama de paixão e concupiscência. Então, tudo aquilo que trazia o nosso fascínio, a nossa adoração, a nossa reverência, o nosso temor maior, e que era a parte de Cristo, entra aqui como paixão, concupiscência. Isso significa que não é só coisa ruim. Então, por exemplo, eu posso querer demais ter um ministério, a ponto de trair Deus para ter um ministério. Eu posso, de repente, querer demais ter um casamento, a ponto de pecar contra Deus para ter o casamento. E é curioso, porque ministério é algo que Deus pode nos dar, casamento é algo que Deus pode nos dar. Mas eu sou capaz de pegar uma coisa boa e transformá-la num ídolo. Por quê? Porque entrou no âmbito da paixão, da concupiscência, um desejo ardente. Então, às vezes a gente acha que os pecados giram em torno das coisas erradas.
A gente pode pecar realmente fazendo coisa errada, cometendo um crime, mas a gente também pode pecar fazendo coisa certa, só que na motivação errada. Então eu sou capaz, por exemplo, de ter tanto zelo pelo meu filho ou pelo meu marido que eu traia a Deus, que eu me importe mais com o bem-estar deles do que com a opinião de Deus, até na forma como eu lidar com o meu marido e meu filho. Então eu sou capaz de pegar uma coisa certa e transformá-la numa coisa errada, dependendo da motivação do meu coração. Então eu devo amar o meu marido, eu devo amar o meu filho, mas não mais do que amar a Deus. Então, o tempo inteiro, se a gente parar para pensar, isso não é novidade para quem é cristão, a gente é desafiado. E às vezes a gente tem o equívoco de acreditar que o maior inimigo da gente seja o diabo, seja o mundo. Na verdade, assim, nós somos um grande desafio para nós mesmos. O sistema de crença que a gente trouxe até a nossa conversão, ele realmente é um grande desafio para nós. E nós temos que agora submeter esse sistema de crença diante da palavra de Deus, para que ela venha agora ser o filtro, que ela venha ser a peneira para avaliar o conteúdo desse sistema de crença, porque muito provavelmente ele esteja altamente contaminado por mentiras, esteja contaminado por heresias e que vão precisar ser desacopladas desse sistema de crença. E o nome disso é santificação. Então, Paulo aqui está dizendo, andem no Espírito, se preparem para uma batalha. Então, vocês vão passar pelo desafio de ter esse sistema de crença todo mexido, e glória a Deus por isso, porque significa que o próprio Espírito habita em nós e está removendo de nós aquilo que gera a morte, que gera obras da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se vivemos, porque pode ser que não vivamos no Espírito. A pergunta é, vivemos no Espírito? Como é que eu tenho esse Espírito? Então, ele não nasce comigo. Eu não o compro. Eu não consigo pegar uma reserva financeira e ir lá e me dar aí o Espírito de Deus, me dá esse selo sagrado. Não. Eu não consigo ter um bom comportamento suficiente para merecer o Espírito. Não. Ele foi dado por um Deus misericordioso que teve compaixão da minha vida e abriu o acesso para que eu tenha a chance de ter um novo coração, porque o que eu carreguei até agora estava totalmente governado pelo pecado. E o pecado e Deus são incompatíveis. Então só tinha um jeito. Alguém me dá uma nova vida, que foi o que Cristo fez, que dividiu comigo a vida dele. Porque ele é bom, não porque eu mereça. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, acho maravilhoso porque a vida do cristão, ele em algum momento, ele há de reverberar esse cristianismo também ao seu redor. Não é só na sua dimensão imaterial, só no seu coração. A partir do coração, há de alcançar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções e as nossas atitudes. Em algum momento haverá testemunha de que alguma coisa miraculosa aconteceu no nosso interior. Em algum momento há de aparecer fruto. E esse fruto é para apontar para Deus, é para trazer glória para Deus. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, é legal porque o texto aqui nos mostra que quem vive no Espírito acaba realmente tendo uma vida comunitária. Então, a gente está vivendo um cenário de isolamento, onde agora você ouve a mensagem, o texto bíblico, a reflexão, de repente através de um vídeo. Mas isso não significa que a gente não seja igreja, isso não significa que a gente não seja comunidade. Não é porque a gente está passando por um isolamento que a igreja não vai comemorar mais um ano de vida, de comunidade reunida.
Não, ela continua existindo, ela continua em vigor e ela continua recebendo as mesmas direções de antes da pandemia. Andem no Espírito. Então, independente das circunstâncias, o Senhor está nos chamando para que a gente persevere na nossa jornada no Espírito e não na carne. Então, com isso, eu acredito que a gente pode concluir que a gente pode ter esperança, gente. Porque o mesmo Espírito antes da pandemia, ele continua conosco, gerando fruto. Então é possível que num cenário tão triste como esse que a gente está vivendo, onde tanta gente está enlutada, tanta gente está sofrendo com medo, por exemplo, da morte, de perder alguém que ama, de perder a sua estabilidade, de perder o seu sustento, nós continuamos sendo encorajados pelo Senhor para que a gente creia que Ele continua habitando em nós através do Espírito de Deus e o que é melhor ainda, para nos trazer esperança, trazendo a expectativa de que num cenário desse a gente pode gerar fruto. Então, mesmo num cenário desse tão desafiador, tão triste, um cenário terrível, onde a gente não tem informação sobre como será o desdobramento disso tudo, nós somos desafiados a andar no Espírito. Então tenha esperança de que, enquanto esse cenário perdura, você ainda pode dar fruto. Você pode dar fruto de amor, de paz, de longanimidade, de alegria, de fidelidade, de domínio próprio. É curioso porque não dá para ter essa expectativa a respeito de quem não tem o Espírito, mas dá para ter essa expectativa a respeito de quem tem o Espírito, que é o povo de Deus, que são os cristãos. Então ande no Espírito. É o mesmo desafio que eu enfrento aqui. Eu também sou desafiada a andar no Espírito num cenário como esse. Então esse talvez seja o recado para a gente nessa noite da parte de Deus, para que a gente possa ser desafiado pela palavra dele, para não andar segundo a carne, e sim andar no Espírito. Então com isso eu fico imaginando, Uberlândia há de ficar melhor porque você está andando no Espírito. A cidade deve experimentar mais paz, mais domínio próprio, mais alegria, mais fidelidade, porque você está andando no Espírito. Que assim seja e que Deus seja glorificado. Parabéns mais uma vez por mais um ano de vida e obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Deus abençoe.